Bom, boa noite a todos. A gente está dando seguimento ao nosso estudo semanal aqui da Univale do Paraíba. E no dia de hoje a gente está dando início a uma nova fase, a um novo livro, que é o livro de Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Então, nessa quarta-feira, a gente vai começar somente com essa parte introdutória. Aí, nas próximas semanas, a gente vai dando sequência com o estudo de cada capítulo, como a gente costuma fazer rotineiramente com os livros anteriores. Então, a gente vai lendo, como eu já tinha dito aqui, cada um fica à vontade de interromper, para parar, para fazer uma observação, um comentário, né? Para a gente ter um estudo um pouquinho mais dinâmico, né? Então, a gente vai dar início agora conceitos de Allan Kardec, né, indicados pelo autor espiritual, no caso, André Luiz. Então, ele coloca alguns conceitos aqui inicialmente. O primeiro deles: a marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Ou seja, é a própria lei de evolução, né? O espírito, a gente sempre está melhorando, né? A gente está sempre evoluindo. Essa evolução ela pode ser mais rápida ou mais lenta, de acordo com o nosso próprio livre-arbítrio, né? Deus dá para cada um de nós sempre o mesmo ponto de partida, né? Todos nós somos criados sempre simples e ignorantes e temos por destino evoluir até a perfeição relativa, né? Se esse trajeto, se esse caminho evolutivo vai ser mais breve, mais longo, com mais alegria, com mais dor, aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Aí, de acordo com o que a gente vai escolhendo, a gente vai construindo essa trilha evolutiva, que pode ser mais rápida, mais lenta, mais dolorosa ou mais feliz, né? De acordo com as escolhas que a gente vai fazendo. Mas todos nós, né, como Deus é justo, todos nós temos sempre o mesmo ponto de partida e todos nós chegaremos no mesmo ponto, né? O mesmo ponto final de chegar próximo a Deus, né? O segundo conceito que ele coloca aqui no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis, né? E no caso, o Livro dos Médiuns, do capítulo 1, no item 54. A gente que é médico, né? A gente até entende isso bem. Quantas doenças, né? Quantas patologias, quantas malformações congênitas que a gente não vai encontrar a explicação delas, né, entendendo o próprio perispírito, né? O nosso perispírito é o modelo organizador biológico do nosso corpo, né? É como se fosse a forma que vai dar início à formação do nosso corpo, né? Então, a partir do momento que a gente começar a entender melhor, estudar, entender melhor o perispírito, muitas doenças físicas a gente vai conseguir compreender de uma forma bem mais ampla, né? Do que hoje a medicina, que encara somente do ponto de vista material, né, não encontra respostas, né? Então, essa é uma reflexão. Tem um capítulo, acho que é o segundo capítulo, que vai falar sobre perispírito. Tem até um livro muito interessante, né, de perispírito, que uma época a gente andou até estudando aí na aula, que é aquele do Zimmermann, né? Não sei se vocês conhecem, chama Perispírito, o Perispírito. É um livro bastante interessante, é um livro bem grosso até, e trata só do perispírito. E, bom, aqui um terceiro conceito que ele coloca é o seguinte: o Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo no universo está interligado, né? Nós todos como criadores, como criação e como co-criadores, né? Todos nós, do ponto de vista maior ou do ponto de vista menor, nós somos co-criadores, né? Isso também a gente vai estudar. Acho que nós já no primeiro capítulo aí que fala
fluido cósmico e tal, ele fala de co-criadores maiores e co-criadores menores, né? Então, todos nós aí estamos participando dessa criação divina como criaturas e também como criadores. Um outro ponto que ele coloca aqui está no Céu e Inferno, no capítulo 3, no item 10. No intervalo das existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que se faz. Aqui a gente entende assim que, quando a gente desencarna, na realidade, a gente continua sendo o que a gente é, né? A gente não passa a ser melhor nem pior. Nós continuamos com as mesmas dificuldades, com os mesmos vícios, com as mesmas imperfeições e com as mesmas conquistas de virtudes que a gente já conseguiu, né? Porque, assim, na realidade, nós somos seres transdimensionais, né? Se a gente parar para analisar, ora a gente está vivendo no plano físico, ora a gente está vivendo no plano espiritual, né? E mesmo quando a gente está no plano físico, a gente também está vivendo no plano espiritual. Quando de noite a gente, por exemplo, dorme e se desdobra, a gente vai para o plano espiritual. Então, nós somos seres, na realidade, seres transdimensionais. A gente vive em mais de uma dimensão ao mesmo tempo, né? Estando encarnado ou desencarnado, ou mesmo encarnado, como eu estava falando. Gente, vocês ficam à vontade para interromper aí. Um outro conceito aqui está na Gênesis, no capítulo 1, no item 16. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Então, são coisas que se complementam, né? Essa separação de ciência, né, e da parte espiritual, ela, na realidade, foi feita pelo homem mesmo, né? Principalmente com o pensamento cartesiano, materialista, né? Porque, na realidade, todas as ciências provêm das leis divinas, né? As leis da química, da física, da biologia, são leis divinas, né? Da mesma forma que as leis que regem o campo espiritual também, né? Onde a maior delas é a lei de amor, né? Então, todas essas leis elas estão integradas no mesmo universo do Criador, né? No mesmo universo divino. Agora, aqui na segunda parte, aqui ele entra ele faz uma anotação, né? Anotação. Escrevendo acerca do corpo espiritual, que Allan Kardec denominou perispírito, não se propõe, André Luiz, traçar esse ou aquele estudo mais profundo, fazendo a discriminação dos princípios que o estruturam, com o fim de equacionar debatidos problemas da filosofia e da religião. Desde os tempos remotos, a humanidade reconheceu-lhe a existência como organismo sutil, ou mediador plasmático entre o espírito e o corpo, né? É aquilo que a gente estava comentando do perispírito como o modelo organizador biológico do nosso corpo físico, né? De uma forma mais simples, a gente poderia, é o próprio molde, né? O modelo para a formação do nosso corpo físico. No Egito, era o Ka, para os sacerdotes. Na Grécia, era o Eidolon, na evocação das síbilas. Ontem, Paracelso designava como senão o corpo sidéreo e, não faz muito tempo, foi nomeado como Somod, nas investigações de Baraduc. Então, a gente vê que esses conceitos de perispírito são conceitos já milenares, né? Desde o próprio início da civilização humana, né? Não é uma coisa que vem que o espiritismo veio colocar, né? De uma certa forma, na doutrina espírita, ele é colocado talvez com uma denominação diferente e tal, mas são conceitos que fazem parte
da própria humanidade, desde os seus primórdios, né? Esses conhecimentos aí dos egípcios, dos gregos, né? Da própria homeopatia, né? Onde ele fala aqui de Paracelso, né? O Flávio aí que entende até mais isso aí do que a gente, né? Desses conceitos aí etéricos aí que a própria homeopatia traz, né? André Luiz, porém, busca apenas acordar em nós, outros, a noção da imortalidade, principalmente destacando aos companheiros encarnados qual forma viva da própria criatura humana, presidindo com a orientação da mente o dinamismo do casulo celular em que o espírito, viajou da eternidade, se demora por algum tempo na face da Terra, em trabalho evolutivo, quando não seja no duro labor da própria regeneração. E assim procedeu, acima de tudo, para salientar que, atingindo a maioridade moral pelo raciocínio, cabe a nós mesmos aprimorar as manifestações e enriquecer-lhes os atributos, porque todos os nossos sentimentos e pensamentos, palavras e obras, neles se refletem, desculpe, gerando consequências felizes ou infelizes, pelas quais entramos na intimidade da luz ou da sombra, da alegria ou do sofrimento. A gente está falando aqui do próprio perispírito, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, são refletidos nesse nosso corpo sutil, né? Nesse livro do Zimmermann, ele trata uma coisa interessante, ele fala da seguinte maneira, que a tessitura perispiritual, né, o tecido, o que é feito o perispírito, ele é altamente sensível ao pensamento e, consequentemente, aos nossos sentimentos. Então, de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente, a gente está plasmando, de uma certa forma, né, nosso próprio perispírito, e ali gerando, às vezes, doenças, né? A gente sabe que todas as doenças, na maioria, nascem na nossa própria mente, né? Então, na realidade, às vezes, sentimentos doentios, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, né, vão gerar alterações na tessitura perispiritual e, por consequente, vão se manifestar, em última análise, no próprio corpo físico, né? Na realidade, o nosso corpo físico é quase como se fosse um mata-borrão, né, do nosso perispírito, né? Então, esses conceitos das doenças, né, sendo gestadas na mente, né? Então, tem gente que sente um monte de acordo com um desequilíbrio mental, né, começa a sentir um monte de sintomas, e às vezes se faz um monte de exames físicos e tal, exames complementares, e não se detecta nada. Depois, com o passar do tempo, né, se a gente permanece nessas experiências mentais ruins, aquilo vai se propagando não só do nosso corpo perispiritual, para o nosso corpo físico, e nascem as doenças físicas mesmo. Em suma, espera tão somente encarecer que o espírito responsável, renascendo no arcabouço das células físicas, é mergulhado na carne, qual a imagem na câmara escura, em fotografia, recolhendo por seus atos, nessa posição negativa, todos os característicos que lhe expressaram a figura exata, no banho de reações químicas efetuado pela morte, de que extrai a soma de experiências para a sua apresentação positiva na realidade maior. Na realidade, esse parágrafo que ele estava dizendo exatamente aquilo que a gente estava comentando, né? Das alterações perispirituais, né, que a gente vai promovendo, e aquilo vai se expressar, né, como ele coloca aqui, no banho das reações químicas efetuadas pela morte. É como realmente a gente vai passando, né, o distúrbio mental para o campo material, inicialmente perispiritual, e depois para o campo físico, né, material, do corpo físico. O apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente:
semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, a gente estava vendo aqui, a gente viu ali os gregos, os egípcios, né? E até Paulo, mesmo falando nessa epístola aqui no versículo 44 do capítulo 15 da epístola aos Coríntios. Então, a gente vê que nas várias civilizações diferentes, esse conceito vai se repetindo, né? Com nomes diferentes, com nomenclatura diferente, mas são conceitos que fazem parte do próprio ser humano, né? Desde o início da humanidade. Nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser, e dentro dela, o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus, né? Então, a gente funciona como... O nosso corpo físico funciona como esse molde, né? Como a gente colocou, a gente herda dos nossos pais o nosso material genético, né? Mas a gente, além do que a gente... Na realidade, seria mais ou menos o seguinte, né? O perispírito. O que a gente herda dos nossos pais, do nosso código genético, ali está todo o material que é necessário para a formação de um corpo físico, né? Só que um corpo físico, ele no próprio projeto Genoma, né, que acabou em 2004, eles chegaram à seguinte conclusão, que no todo o nosso código genético, ali tinha todo o material que é necessário para se formar um corpo físico. Mas ali não tem a informação de como um corpo físico se faz, como é que é a organização disso. É a mesma coisa assim, a gente tem como se tivesse um terreno, e nesse terreno vazio, ali tem todo o material para a construção de um prédio. Então, tem tijolo, tem telha, tem cimento, tem areia, tem tudo que é necessário. Mas ali não explica, no nosso código genético, como é que esse corpo se constrói. E a própria explicação é o nosso próprio perispírito. Ele é esse molde, esse organizador biológico que vai formar um corpo físico. Tanto é que, se não tiver um espírito, quando você tem a união do óvulo com o espermatozoide, ele vai evoluir o embrião até um determinado ponto por automatismo animal. Mas depois de um determinado ponto, ele não evolui mais, se não tiver um perispírito ali, para que esse corpo se complete, se forme. Aí há um abortamento. Então, é necessária a presença do perispírito para servir como molde para a formação desse corpo físico, né? Aí tem um capítulo de perispírito, a gente depois vai conversar também novamente sobre isso, né? Então, quando tem a união do gameta feminino, do gameta masculino, e forma o ovo, né, o zigoto, o perispírito, que está miniaturizado, ele vai se ligando célula a célula naquele zigoto, para até ir formando o nosso corpo físico, a diferenciação, por exemplo, dos tecidos, né? Na embriologia, até para poder se formar um corpo físico, né? Aqui essa parte. Ô, Newton. Oi. Você vê o seguinte, né? É o 10º livro da coleção, né? Psicografado por Chico Xavier e pelo Valdo Vieira, né? A gente não pode esquecer que foram 2 médios, Sim, e o Valdo, um homem de ciência, um dentista, um médico, né? Que depois saiu um pouco do espiritismo e foi fazer estudo da consciência, né? Um grande cientista, né? E você veja que só pelo início desse livro, pelos conceitos de Kardec, por essas notas iniciais que ele relata aí logo no início do livro, que é um livro bem mais denso, né?
serão necessários vários saberes, um pouco de muito filosofia, físicas, ciência, né? Mas ele deixa aqui para a gente, logo no início, assim, que ele fala assim, logo no início da anotação aí, que o livro a busca apenas acordar em nós outros a noção da imortalidade, né? Então, acho que ele vai falar de toda a evolução do ser humano, né? Mas sempre chamando a gente para nos alertando da imortalidade, né? Que nós somos seres em constante evolução, nos dois planos, né? Daí o nome Evolução em Dois Mundos, né? Na realidade, assim, né? O que ele fornece aqui para a gente é uma base para a gente conseguir constatar isso, né? A doutrina espírita é a fé raciocinada, né? Você ter fé compreendendo por que você tem fé, né? Você crê nas coisas, desculpa, não porque alguém te diz que é assim, mas você entendendo como a coisa funciona. Então, realmente, é a base da própria doutrina, né? É a doutrina que Kardec colocou da fé raciocinada. Ele mesmo falou, né, que se ele falasse alguma coisa e a ciência provasse de forma contrária, né, que ficasse com a ciência, não com ele. Então, é a própria base da própria doutrina, né? A gente ter fé, entender, né, a imortalidade, mas compreendendo por que nós somos seres imortais, né? Todo um embasamento teórico para a gente conseguir concluir isso, né? Cláudia, se me permite só dar um adendo, eu concordo com você em relação ao Valdo Vieira. Eu o conheci em vida. Ele faleceu em 2015 e, realmente, ele, como médico, como cientista, como dentista, o paradigma dele, no momento que ele se afastou e partiu para o estudo da consciência sobre um outro paradigma, realmente ele fez todo um trabalho em cima do cientificismo. Eu tive a felicidade de conhecê-lo, eu fiz seus cursos com ele e realmente eu concordo com o que você está colocando aqui. Ele deixou um legado imenso e grandes contribuições. Exatamente. Eu convivi muito com ele e sei disso. Trabalhando com o Chico, e depois o que ele construiu depois também. E reconhecido na Inglaterra, nos Estados Unidos. Exato. Ele deixou a psicografia e partiu para o paradigma do estudo da consciência através da projeção da consciência. Exatamente. Ele dizia muito que a missão dele era esclarecer, né? Exatamente. Então, assina embaixo pelo que você está falando, porque eu sou testemunha viva. Que honra, que honra. Que era a própria missão de Kardec, né? Kardec era um cientista, era um estudioso, era um acadêmico, né? Assim, a própria metodologia que ele usou para a codificação da doutrina, toda ela é científica, né? Tudo baseado em... Ô, Nilton, quando você leu aí essa nota aí, que ele vem traçando um começo, né? E ele faz uma trajetória em que ele cita até Paracelso, né? Sim. Mostrando, ele vai iniciar aí a ligação do corpo físico, né, com o espírito. E quando você fala de homeopatia, exatamente, ele vai mostrar, provavelmente nesse livro, que todas as doenças elas iniciam no perispírito, né? Iniciam no corpo espiritual e acabam sendo drenadas para o corpo físico. Eu acho que daí foi essa evolução em Dois Mundos que ele quis mostrar a presença do espírito encarnado, mas com toda a sua bagagem, tanto a nível do bem quanto dos equívocos, mostrando, ele vai provavelmente desenvolver isso, né, nas doenças físicas, todas elas de origem espiritual, né, nenhuma de origem, quase que nenhuma, né, de origem material, pelas escolhas, e ele cita Paracelso por isso, ele vai fazer provavelmente esse link de ligar
o corpo físico com a natureza espiritual, né? E eu acho que é um livro bem difícil, né? Que a gente vai ter que trabalhar bastante isso aí, mas que vai falar muito de fluido vital, de coisas voltadas aí para essa parte mesmo do espírito. Sobre isso que você estava falando, quando a gente estudou a fisiologia lá transdimensional, né, a gente viu que o princípio inteligente é o princípio agregador da matéria, né? Toda matéria que está em torno de nós, e o nosso perispírito é matéria sutil, mas é matéria, ele só está agregado em torno de nós porque existe um princípio inteligente, né? Então, daí a gente conclui o seguinte, que tudo que é matéria está sempre no campo dos efeitos, nunca no campo das causas. O campo das causas é sempre o princípio inteligente, né? O espírito, a mente, como cada um quiser denominar, né? Mas tudo que é matéria está sempre no campo dos efeitos e nunca no campo das causas, né? Por essa própria definição, né, que a gente viu lá no Fisiologia Transdimensional. Tudo que é o princípio inteligente é o princípio que agrega matéria, né? Então, vamos ver aqui essa nota ao leitor. Ajustadas a supremo conforto, no oceano das facilidades materiais, não se forram as criaturas humanas contra os pesares da solidão e da angústia. Nesse navio prodigioso, a que chamamos civilização, estruturada em largueza de conhecimento e primor de técnica, instalam-se os homens, demandando o porto que já alcançamos pelo impulso da morte. Contudo, isso não impede regressemos ao bojo da nave imponente para alertar o ânimo dos viajores, nossos irmãos, com passaporte imprescritível para o mesmo país da verdade que os espera amanhã, quanto ontem nos aguardava. Ou seja, todos nós, né, muitos vivem aqui na Terra achando que nunca vão sair daqui do plano material, né? Mas essa é a única certeza que a gente tem, né? Enquanto que... Por isso que a gente vê, às vezes... Nas duas notas, ele usa a mesma palavra, alertar o ânimo dos viajores, alertar, né, sempre chamando para espírito imortal que nós somos, né? Esse conceito de que a gente acha que essa ilusão que muitos têm, que parece que vão que vivem como se aqui fosse viver a eternidade, né? Por isso alimentando tanto egoísmo, tanta ganância, né? Tanto busca pelo poder, né? Que a gente vê aí nesses dias de hoje aí cada vez mais evidente, né? É por essa sensação de achar que é só a matéria e que aqui tudo acaba e que eu tenho que fazer tudo para, vamos dizer, para saciar o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha, né? Então, na realidade, é o próprio desconhecimento dos seres que nós somos, né? Nós somos seres eternos, seres transdimensionais, que nós somos a consequência daquilo que a gente plantou, né? Então, você vê que a própria humanidade, numa grande parte, né, não tem nem consciência do que é, né? A gente está saindo muito da animalidade ainda, né? Do ser animal. E voltamos porque a suntuosidade da embarcação não está livre do nevoeiro da ignorância, a lhe facilitar a incursão entre os rochedos do crime, nem segura contra a violência das tempestades que lhe convulsionam a organização e ameaçam a estrutura. Realmente, dentro dela, atingimos luminosa culminância no setor da cultura, em tudo o que tange à proteção da vida física. Sabemos equilibrar a circulação do sangue para garantir a segurança do ciclo cardíaco, mas ignoramos como libertar o coração do cárcere de sombras em que jaz, muitas vezes mergulhado na poça de lágrimas, quando não seja algemado aos monstros da delinquência. Tem uma frase até que eu faço lá na disciplina lá de espiritualidade, né? De
agora não estou lembrado do autor, mas mais ou menos não é exatamente isso, mas ele diz o seguinte: abrir os canais do sentimento, né, para que você não tenha que, às vezes, abrir o seu coração, né, por um cirurgião cardíaco ou fazer um procedimento de revascularização, né, como a gente está dizendo aqui. Né, na realidade, todas essas doenças físicas são ocasionadas pelos nossos distúrbios emocionais, mentais, né, que vão gerar essas doenças. Né? E as doenças cardíacas estão muito relacionadas ao sentimento, né? Até por uma questão do nosso próprio perispírito, né? Nosso coração é o foco do nosso chakra, do nosso centro de força cardíaco, né? Todo aquele fluxo energético que os chakras, que os centros de força, né, a nomenclatura que você queira dar, né? O coração ali ele é o influxo de energias emocionais, né? Então, as doenças cardíacas ela tem muito relacionado ao sentimento, né? Aos distúrbios, né? do sentimento. Ofertamos braços e pernas artificiais aos mutilados. Contudo, somos francamente incapazes de remediar as lesões do sentimento. Interferimos com vasta margem de êxito nos processos patológicos das células nervosas, auscultando as deficiências de vitamina e enzimas, que ocasionam a diminuição da taxa metabólica do cérebro. Todavia, estamos inabilitados a qualquer anulação das síndromes espirituais de aflição e desespero, que agravam a psicastenia e a loucura. O que ele está dizendo é exatamente isso. A gente está sempre correndo atrás dos efeitos, nunca das causas, né? A medicina ainda material, agora que já começa a mudar a visão, de uma certa forma, mas até então a gente está sempre tentando consertar os efeitos e nunca buscando as causas reais, né, das doenças. Isso aqui... Puxando sardinha de novo para o nosso lado aí da homeopatia, né? Quando a gente procura repertorizar um paciente, a gente procura analisar esse paciente de uma forma bem a fundo, né? A gente vê muito claro isso, né? Você tem que descobrir essa causa. Não é tratar a cefaleia com dipirona, paracetamol. Por que está com essa cefaleia, né? Vamos lá, vamos na causa, né? Que tipo de cefaleia é essa? É uma cefaleia de mágoa, de desgosto, de frustração? É aí que a homeopatia entra. Por isso que ele cita Paracelso logo no início. Nós ainda procuramos muito essa parte física, né? Mas a gente chega lá. Um dia a gente chega. Achamos-nos convictos de que a hidrocefalia congênita provém da acumulação indébita do líquido cefalorraquidiano, impondo dilatação no espaço por ele mesmo ocupado na província intracraniana. No entanto, não percebemos a causa fundamental que o provoca. Assim, ainda assim, não voltamos para confabular com aqueles que se sintam acomodados ao desequilíbrio. Retornamos à convivência dos que contemplam o horizonte entre a inquietação e a fadiga, perguntando em pranto sobre o fim da viagem. É o que ele está dizendo aqui, né? Aquilo que a gente comentou já, que tudo que é material está sempre no campo do efeito, nunca no campo da causa. Esse é o maior erro da nossa medicina aí, cartesiana, né? Que fica procurando vamos dizer, as respostas somente no campo da matéria, né? Quando Mas já melhorou muito, né, Milton? Oi? Nós já melhoramos muito nesse Sim, aspecto. já. Nós já tem uma Já outra melhoramos. percepção, né? Com certeza, mas ainda a gente ainda está distante ainda do ideal. No Mas início é um caminho, é um caminho. esse aspecto rígido da ciência, né? Isso foi um A caminho. gente, hein, Cláudia, a gente já melhorou com a ajuda desses mesmos, né? Até de Hahnemann, né? Que quando Hahnemann, né, conheceu, quando ele era médico lá e ele ficou desesperadamente louco por conta da medicina da época, que tirava o sangue, né, fazia os exsanguíneos, tirava todo o sangue do corpo
porque era o sangue que estava doente, ele ficava abominando aquilo, né? E a pessoa acabava morrendo. Claro, tirava todos os sangue e acabava em morte. E aí eles diziam que era a morte tranquila, né? Que a pessoa tinha. Claro que ia morrer porque o sangue era tudo, mas a doença não estava no sangue, né? A doença estava no espírito, né? É muito interessante isso. A morte iatrogênica, né? Mas é o sangue que carrega o fluido vital, né? Sim. De espírito voltado para eles, os torturados do coração e da inteligência, aspiramos a escrever um livro simples sobre a evolução da alma nos dois planos, interligados no berço e no túmulo, nos quais se nos entretece a senda para Deus. Notas em que o despretensioso médico desencarnado que somos, tomando para alicerce de suas observações o material básico já conquistado pela própria ciência terrestre, material por vezes escolhido em obras de respeitáveis estudiosos, pudesse algo dizer do corpo espiritual, em cujas células sutis a nossa própria vontade situa as causas de nosso destino sobre a Terra. Páginas em que conseguíssemos aliar o conceito rígido da ciência, compreensivelmente armada contra todas as afirmações que não possa esposar pela experimentação fria, e a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus Cristo, de que o Espiritismo contemporâneo se faz o mais alto representante na atualidade do mundo. Um pequeno conjunto de definições sintéticas sobre nossa própria alma imortal à face do universo. Todavia, para tal empreendimento, carecíamos de instrumentação mais ampla, motivo pelo qual nos utilizamos de dois médiuns diferentes, aquilo que a gente estava comentando. Em lugares distintos, dois corações amigos que se prontificaram a recebermos os textos humildes dos quais se compõe a nossa apagada oferta. Em relação ao que vocês estavam comentando, né, do Valdo, do Chico, depois se separaram e tal, mas, na realidade, isso tudo acho que faz parte de uma própria programação. Né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, que... como é que eu tenho? Aquelas estacas que você coloca para fazer cerca, né? Não sei se é mourão, não sei como é que... Me fugiu o termo, né? Que, assim, que mourão junto não forma cerca. Então, às vezes é necessário... Né? Tem um amigo meu que disse assim, às vezes um vai para um lado, outro vai para o outro, né? Porque assim, às vezes moram junto não forma cerca. Então, assim, cada um às vezes tem um determinado, se separar, se desentender, não tem nada disso às vezes. Isso é cumprir uma programação, né? Que um complementa o outro, né? É como na cerca mesmo. Se você tem só uma estaca, né, e não tem uma outra para dar sustentação, a cerca não tem como se formar. Né? Então, às vezes, verdade. Isso é tão fato que, quando o Chico morreu, o Valdo, ele, no YouTube, numa palestra, ele declara que o Chico Xavier foi completista, que tudo que ele veio para fazer dentro daquele paradigma da psicografia, o Chico fez. Né? Então, assim, eu concordo que cada um ali tinha uma programação existencial que, até certo ponto, eles iam juntos, depois se separavam. E se complementavam. Foi assim, meu amigo, que esse livro nasceu por missiva de irmão aos irmãos que lutam e choram. Se não sentes o frio da noite sobre o revolto mar das provações humanas, entorpecido na ilusão que te faz escarnecer da própria verdade, nossa lembrança em tuas mãos traz errado endereço. Mas se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Então, assim, o que ele está colocando aqui também é o seguinte, o conhecimento, ele não se basta em si mesmo. Né? O conhecimento tem por objetivo
ele ser útil a você e ser útil ao próximo, né? Porque o conhecimento que se encerra em si próprio, né, nada mais é do que egoísmo, do que presunção. Você saber só para dizer que você sabe e guardar aquilo, e aquilo não te fizer uma pessoa melhor e não fizer os outros mais felizes, esse conhecimento não tem sentido. Estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade e, acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma mensagem de esperança aqui no final. Vocês vejam bem, isso aqui em 58, né? Vocês vejam bem. A gente está, hoje aqui, a gente fez uma breve aqui, reflexão sobre a introdução, né? Você vê na introdução quantos conceitos, quantas coisas aqui assim tão importantes, né, que a gente consegue pegar só nessa introdução, né? Parece uma coisa, introdução, vou até pular isso, eu vou direto para o, né? Então assim, você vê que como todos os livros anteriores, né, que a gente estudou, então a gente não se cansava de repetir isso, capítulos curtos assim, mas que tem tanta reflexão para você fazer. Né? E a vantagem que, como eu sempre digo aqui, a gente está fazendo um estudo aqui. Todos nós estamos aqui aprendendo juntos. Né? Quando a gente lê isso em grupo e reflete sobre o que a gente está lendo, como a gente consegue assimilar de uma forma muito mais intensa do que se a gente pega um livro e lê. Às vezes meio desatento, deixando passar um monte de detalhes, um monte de coisas que, normalmente, às vezes, a gente não pararia para refletir. Né? Então, assim, essa que eu acho que é a importância maior desse estudo que a gente faz. Né? Eu acho que a gente consegue extrair, realmente, um pouco mais de uma obra que você vê que é tão rica. Né? Você vê numa introdução hoje o que a gente não discutiu aqui de conceitos, de reflexões que a gente conseguiu fazer em cima disso. Aqui Ô, Newton, só voltando um pouquinho lá da Lilian, quando a Lilian falou do fluido vital, quem carrega é o sangue, não é bem assim, Lilian. O fluido vital ele faz parte de todas as células do corpo humano, entendeu? E até o sangue, ele não é carreado pelo sangue. O fluido vital ele é ligado célula a célula. Ele não é carreado pelo sangue, entendeu? Ele está no sangue também, o fluido vital, que é um tecido, é um órgão e um tecido, não é isso? Um tecido sanguíneo. Só para a gente ter uma base. Porque quando você for falar de fluido vital, que ele vai mostrar depois, onde as doenças começam nesse desequilíbrio do fluido vital, aí a gente vai entender melhor. Tá? É só para a gente ter uma base, não é de carrear o fluido vital, ele também tem fluido vital. Ok? Ok. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma reflexão, alguma consideração, aí, alguma observação? Não? Aí a gente vai entrar agora, na semana que vem, na primeira parte do livro, né? Onde o primeiro capítulo é sobre o fluido cósmico universal. Aí a gente, na próxima quarta-feira, a gente dá seguimento já iniciando no capítulo 1. Né? A gente vê que é um livro muito rico, né? Muito, até complexo. Né? É muito difícil, mas eu acho que tem bastante coisa. Né? A gente aprende muito. Que a gente é necessário vários saberes, né? Sim, de várias ciências, né? Até de física e tal. Mas a gente vai vendo. Por essa introdução a gente já vê, né? O quão rico é o livro. Né? É um livro assim desafiador, mas é um livro muito interessante para a gente estudar, né? É um estudo, né? O que a gente está fazendo aqui é um estudo para nós, como eu estava dizendo até na prece de encerramento, é um estudo
que tem por objetivo a gente se melhorar e a gente poder fazer alguém, nosso próximo, utilizando esses conhecimentos, poder ser útil, né? Poder ser útil para nós mesmos e para o nosso próximo. Então, vamos encerrando aqui. Quem quer fazer a prece de encerramento? Quem quer fazer? Quer fazer aí, Eduardo? Faz tempo que eu não vejo o Eduardo fazer a prece. Eu estava nas correrias, mas eu faço, sem problema. Não é? Vou levar o nosso pensamento a Deus, agradecer por mais esse dia de estudo e de conhecimento, agradecer a Deus e a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanharam nesse dia, nessa hora de estudo, nos esclarecimentos que tivemos hoje, que possamos, nessas horas, nesses momentos de reflexão, de pensamento, desse conhecimento trazidos para nós do mundo espiritual, que possamos levar em nossas vidas, para que possamos beneficiar a todos aqueles que venham até nós, ajudando e trabalhando em benefício da caridade e da bondade para cada um que venham trazidos pela providência divina. Pedimos que Jesus, com suas mãos abençoadas, nos toque, que nos coloque em cada coração o amor, a bondade em nossos atos, que os bons espíritos, com a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, que a doutora Marlene Nobre, que também nos acompanha nas AMES, possa nos ajudar e nos guiar nas nossas atividades diárias, para que possamos realizar os nossos trabalhos, as nossas atividades da melhor maneira possível, ainda que imperfeitos, mas sempre em busca de nos aprimorar e de nos melhorar. Que assim seja. Assim seja. Lembrando a todos aqueles que a gente vão acompanhar depois o estudo no nosso canal do YouTube, né? A partir de hoje já fica disponível semanalmente, logo depois de encerrado, já fica disponível para quem quiser acessar e poder acompanhar o nosso estudo aí. Toda semana depois do encerrado aqui, a gente já coloca no YouTube para que outras pessoas também já possam ter acesso. Então, agradecendo a todos, né, a presença de todos, aqueles que estão aqui, aqueles que vão nos acompanhar posteriormente, a gente encerra aqui o estudo dessa noite. Então, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.